Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E olha, gente, que peça mais fofa que eu tô trazendo para vocês hoje. Olha que encanto, gente. Uma frasqueira, olha, redondinha, um amor, um espaço assim excelente, olha, um tamanho ótimo para você colocar maquiagem, para você botar seus itens de higiene pessoal quando você for viajar. Ela é tão linda, gente, que olha, pode ficar em cima aí da sua penteadeira, olha, para enfeitar seu quarto. Uma graça, gente. E esse tecido lindo de viver, gente, que eu não posso deixar de falar dele. Claro, da minha parceira Patchwork Curitiba, né? Uma loja que trabalha com os melhores tecidos, gente. As melhores marcas, tecidos de qualidade, você encontra lá na Patchwork Curitiba. E para quem é inscrito aqui do canal, tem o cupom de desconto PETCRIS, vai estar passando aqui na tela. Você tem 5% de desconto nas compras acima de R$ 100. Gente, olha que tecido maravilhoso, lindíssimo. Um encanto. E esse charme aqui, gente, das etiquetas. Etiqueta Kikabude, também não posso deixar de falar. Olha que coisa mais linda esse puxador aqui, olha, do cursor. Olha que encanto. Com a minha marca, olha, a peça totalmente personalizada. Aqui eu achei bacana, olha, colocar um pedacinho de sintético para dar um destaque maior, olha, na etiqueta que eu coloquei já com rebite. Que amor, não é? Vale muito a pena, gente, a gente valorizar, personalizar as nossas peças com as etiquetas. Realmente dá, assim, um outro toque. Também tem 5% de desconto para você que é inscrito aqui do canal, tá bem? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Foi um tutorial que eu fiz com muito amor, muito carinho para vocês. Como é uma frasqueira, pessoal, eu vou deixar ela na playlist de necessários, tá? E aí eu vou deixar a sugestão para vocês depois do vídeo, depois que você assistir esse vídeo todinho, completo, aprender a fazer essa frasqueira, dá um pulinho lá na playlist de necessaire para você dar uma olhada. Tem várias novidades, várias peças, uma diferente da outra. Com certeza você também vai gostar bastante, tá bem? E agora, chega de churumelas e vamos embora pro passo a passo. Vou passar para vocês tudo aquilo que a gente vai precisar e alguns passos que eu já adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu já vou explicando para vocês como é que faz bem rapidinho, tá? Aqui, olha, para a parte de cima, né, como se fosse a tampa da nossa frasqueira e para o fundo, olha, eu cortei um quadrado medindo mais ou menos 17 por 17, tá? Coloquei em cima de uma manta R1, fiz uma tela C e esse meu tecido, olha, ele facilita para eu poder fazer uma tela C, tá vendo? Porque cada rodinha dessa, olha, que tem a libélula, a outra tem o buquezinho, elas estão bem sincronizadas, tá vendo? Eu só fui fazendo mesmo uma tela C, olha, entre elas. Esse tipo de tecido assim facilita quem quer fazer uma tela C. Bom, aí eu fiz isso, tá? Em duas peças. E aí eu peguei, olha, um pires que tem 15 centímetros de diâmetro. Ó, 15 centímetros certinho. Coloquei em cima desse quadrado que eu fiz, já matelaçado. Risquei. Aí eu coloquei o forro aqui embaixo, ó. Tá vendo? Com o direito pra fora. Então, eu coloquei o avesso com avesso. E aí, costurei em cima do risco e refilei em volta. Aí, ficou assim, os dois, tá? Ó, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, isso vocês já podem fazer e deixar preparado para ser já o próximo passo. Aqui, olha, é a alça. Também já fiz várias vezes aqui no canal. Eu peguei um tecido, né, medindo 10 por... Deixa eu ver aqui que eu não lembro.
25. 10 por 25, dobrei igual um viés. Coloquei um pedacinho de manta aqui dentro, tá? A manta tava medindo 2 centímetros por 25. E aí costurei aqui dos lados e fiz umas costuras aqui no meio também, olha. Que eu quis que ficasse assim, bem estruturadinho, tá? E aí, em um desses discos, nós vamos... Esse aqui já tá com pique. Nós vamos achar os meios. Dobra assim, ó. Bem certinho. Achou o meio aqui, dá um pique. Achou o meio aqui, outro pique. E aí depois, olha, junta pique com pique. Pra poder achar esse meio daqui de baixo, ó. Aí dá um pique aqui e dá um pique aqui, tá? E aí você tá com os 4 piques assim. Você vai colocar a alça, olha, bem no meio desse pique. Eu vou deixar aqui com clipe. E do outro lado a mesma coisa, ó. Bem no meiozinho, você vai colocar a alça. Quando a gente for à máquina, aí nós vamos passar uma costura aqui e vamos entrar também uns 2 centímetros, 2 centímetros e meio. 2 centímetros e meio. Nós vamos entrar com essa costura, costurar aqui, descer e voltar, tá? Fazer tipo um quadradinho, ó. Entra 2,5, costura aqui, desce e passa uma costura aqui na beiradinha de novo, dos dois lados, tá? Pra poder fixar a nossa alça. Agora, olha, é o seguinte, pra parte do corpo da nossa frasqueira. Eu sempre faço dessa mesma forma, tá, pessoal? Eu gosto de fazer um tamanho maior para depois deixar no tamanho certo. Porque se eu cortar o tecido no tamanho exato, sempre vai dar errado. Porque quando a gente faz uma telacê, a máquina, ela puxa, o tecido ele tem um pouquinho de elasticidade, então sempre vai acabar saindo do lugar. Então aqui, olha, pro corpo, a medida final, ela ficou 14 por 40, tá? Mas eu cortei um pouco maior também, eu devo ter cortado com 16 por 42. Passei o tecido, fiz uma telacê, depois eu refilei para chegar nesse tamanho aqui, tá? Aqui, olha, eu coloquei a minha etiqueta bem no meio, eu dobrei isso aqui. Achei aqui o meio. E aí coloquei a etiqueta aqui também bem centralizada, olha. Pra dar um destaque maior na minha etiqueta, eu coloquei esse pedacinho de sintético na cor rosa, que acho que dá um realce melhor, fica bem bacana assim. E com o rebite também dá uma outra valorizada na peça, tá? E vocês já sabem que a etiqueta é da parceira aqui do nosso canal, a Etiquetas Kikabud. Tem realmente um trabalho maravilhoso, super profissional, para poder personalizar as nossas peças, tá? Você que é minha inscrita aqui do canal, você tem 5% de desconto. É só mencionar que está sendo indicada aqui por mim, que ela vai te dar os 5% de desconto, ok? Bom, deixado essa parte nessa medida, eu corto o forro um pouco maior. Porque na hora também que a gente vai costurar o zíper, sempre dá uma diferençazinha, ó, tá vendo? Mas é pouca coisa, gente. 1 centímetro a mais para cada lado é o suficiente. Que aí depois que eu colocar o zíper, que eu vou mostrar a vocês como, aí sim a gente refila. Pra parte de cima, olha, nós vamos precisar de 4 centímetros por 40, tá? Também fiz um pouquinho maior e refilei nesse tamanho. Aqui também já tá em cima da manta R1. Quem quiser pode usar a R2 também, acho que fica melhor ainda, porque ela dá mais estrutura ainda pra peça. Mas eu tô usando a R1. E o forro aqui, ó, como vocês podem ver, também tá um pouquinho maior, tá? Já vou deixar aqui separado, que também já tá preparado para entrar o zíper. Aqui o zíper, eu tô usando o zíper a metro, número 5. Normalmente eu sempre uso só o número 5. Um pouco maior do que 40 centímetros. Esse aqui eu cortei, olha, com 45, tá? 2 cursores, que eu acho que fica bacana esse tipo de peça. Usar com 2 cursores que você abre a peça simultaneamente, tá? E aqui, olha, mais um charme
também da minha parceira aqui do canal, Etiquetas Kikabude. Ela faz também os puxadores do cursor, tá vendo? Personalizado. É uma graça, gente. Realmente dá assim uma outra cara para a peça. Eu sugiro que assim que você puder, invista nesse tipo de peça de acabamento que realmente traz uma personalidade, uma identificação para sua peça, tá ok? Aqui, olha, é aquela partezinha do fole, aquela parte que vai ficar fechando, né, o canal do zíper de um lado e do outro. Aqui ele tá na medida de 18 por 10, isso. Mesma coisa, cortei um pouco maior, passei, fiz uma tela C e refilei até chegar nesse tamanho, tá? 18 por 10. E o forrinho também um pouco maior. E aqui nós vamos precisar de uma faixinha, né? Um debrum, pra gente poder fazer o acabamento na parte interior da peça depois, tá? Aí eu cortei, olha, mais ou menos 1,20 m de comprimento por 4, tá? Acredito que dê. Se não der, aí a gente complementa mais um pouquinho, tá? Deixa eu me organizar aqui. O que a gente vai fazer agora? Já vou pegar logo no zíper, que aquela parte ali da alça, ela já tá pronta. Só quando eu for pra máquina que eu vou fazer aquela costurinha que a gente combinou, tá? Vamos pegar aqui essa nossa parte principal, olha. A etiqueta já tá me dizendo que essa parte aqui é a parte de cima, senão vai ficar de cabeça para baixo. Ah, pessoal, já falei, mas vou tornar a falar, tá? Esses tecidos maravilhosos também da nossa parceira do canal, Patchwork Curitiba. Não posso deixar de mencionar esse tecido maravilhoso, olha, todos dois. Esse aqui talvez não dê para você ver, mas ele é um micro poá branco, fundo rosa, né, com poazinho branco, bem pequititinho. Uma graça de delicado. A Patchwork Curitiba, ela trabalha com as melhores marcas, pessoal. Esse tecido aqui é da marca Fuxicos e Fricotes, que é uma graça também. Toda a coleção deles é maravilhosa. Eu amo de paixão essa marca. E eles, claro, trabalham com essas marcas maravilhosas, com a Círculo, com a Caldeiras, com a Eve Eva. Só marca fantástica, tecido de qualidade, de primeira e naquele precinho que a gente gosta, tá bem? Vai estar passando aqui na tela os contatos dele. E vocês, com o meu cupom de desconto, tem 5% de desconto nas compras a partir de R$100. Recados dados, vamos à peça. Vamos pegar o nosso zíper, olha, como se fosse uma necessaire. Vamos colocar frente com frente, tá? E passar uma costurinha aqui para poder já prender o zíper, tá? Eu gosto primeiro de prender o zíper, depois eu coloco o forro. Quem quiser nessa hora também trocar o cursor, colocar o cursor de zíper, cursor não, o pezinho de zíper, pode colocar, tá? Eu sempre acabo esquecendo, gente. Eu tô tão acostumada com esse pezinho. E aí, olha, vamos colocar o nosso forro, também a frente dele com a frente aqui da estampa, tá? Ó, vocês que me acompanham já sabem que eu gosto de costurar pelo lado da manta. Essa parte, né, que é pra não ficar correndo. Aqui é como se fosse uma necessaire, não tem muito mistério. A gente vai agora, ó, jogar todo o forrinho pra lá. E vamos rebater isso aqui, ó. Já perceberam que o forro tá maior, como eu falei. Eu prefiro trabalhar assim. Cansei de fazer peça e chega na hora o forro não dá. Faltava um pedacinho. Às vezes milímetros. Então, eu prefiro perder 1, 2 centímetros do que perder a peça. Rebater aqui, ó.
Aí aqui, olha, eu já posso vir fazendo uma costurinha aqui de segurança, ó, em volta dele aqui todinho, para eu poder refilar e já deixar o forro no tamanho certinho. Pronto, tá vendo? Aí agora eu venho aqui e refilo essa parte aqui, vai ficar certinho do tamanho da frente. Refilei, pessoal, ó, certinho. Agora vamos montar aqui aquela parte de cima, tá? Vou posicionar aqui, ó, aquela parte mais fininha e vou colocar, ó, de novo, frente do meu zíper com a frente do trabalho. Mas, olha, dessa vez vamos prestar atenção, ó, para isso aqui ficar alinhado, tá? Essa parte aqui fininha tem que estar alinhada com essa maior aqui, tá? E aí, a mesma forma de fazer, ó. Vou de novo passar uma costura aqui no meu zíper. Certinho assim. Ó. Também bateu aqui o final certinho, tá? Bem certinho. E aí, vamos colocar também o nosso forrinho, ó. Frente do forro, aqui com essa frente do outro forro. Vou botar ele bem certinho. Pronto, virei, ó, e vou passar uma costura em cima dessa que eu acabei de fazer, ó. Um retrocesso no começo e no final, tá? Sempre. Pessoal, para quem pergunta sobre a minha máquina, essa daqui é uma reta industrial eletrônica, tá? Direct Drive. Esse Direct Drive que todo mundo fala é um motor da máquina, tá? E ela não tem ruído nenhum por ser esse motor Direct Drive. A minha máquina é uma Zoge, o modelo dela é o A8000, para quem sempre me pergunta às vezes aí no privado, tá? E quem quiser adquirir a máquina também com o meu parceiro aqui do canal, a Costura e Bordados, tá? Que foi lá onde eu comprei. Eles parcelam sem juros, sabe? Facilitam bastante, assim, as nossas vidas. E com certeza, com o valor que você tem das suas encomendas, você consegue pagar uma prestação de uma máquina como essa. Mas eles também têm outras máquinas, tá? Doméstica, de bordado, overlock, tem tudo quanto é tipo de marca e máquina. É só vocês mencionarem também que estão indo por minha indicação e aí vocês efetuando a compra lá com eles, é só falar comigo depois que eu também envio uma peça feita por mim aqui no canal, exclusivamente para você, tá bom? Ó, pessoal, mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer do lado de cá. Passei já o forrinho pra cá, ó, tá maior, como a gente já sabe. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, rebatendo, né, pra fazer acabamento. E pra esse forro depois não ficar embolando aqui no meu zíper. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, ó, e vou refilar esse excesso de forro e já volto. Refilei aqui, agora é hora da gente colocar o cursor, tá? Como eu vou colocar dois cursores, então um tem que entrar por aqui e o outro por aqui para eles se encontrarem, tá? E quando abrir um para cada lado, né? Deixa eu pegar minha outra tesoura, senão vai tirar o fio dessa aqui. Pronto. Eu gosto assim, ó, eu tiro um lado, acho que fica bem mais fácil de encaixar dessa forma. Entrou aqui, ó. Aí quando chega na altura daquele corte que eu fiz, eu já encaixo o outro lado, ó. E ele entra tranquilo. Fazer o mesmo do lado de cá.
Quem quiser pode colocar um cursor só, tá, pessoal? Mas eu acho que fica mais legal peça desse tipo abrir com 2 cursores. E peça grande também, às vezes uma maleta, uma bolsa maternidade. Tem hora que eles encrencam, mas eles vão. Vamos dar uma olhada pra ver se ficou bom. Esse aqui ficou com uma barriguinha. Vou cortar mais um pedacinho. Isso que a gente tem que prestar atenção pra ficar bonitinho. Porque se ficar aquela barriga, fica feio. Preferível tirar e botar de novo. Isso aqui também é prática, tá? Ó, ficou melhor, tá vendo? Isso aqui também é prática, gente. Eu no começo, nossa, como eu penava. Mas, ó, acho que fica mais bonitinho assim, tá vendo? Aí, ó, agora eu já posso refilar aqui. Essas peças com fole e com canal de zíper é sempre a mesma coisa, gente. Não tem segredo. O que vai mudar são as medidas e o modelo. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aquela parte que é a parte do fole em si, né? Porque isso aqui é o canal do zíper. O fole é essa outra parte que não tem o zíper. E vamos colocar frente com frente, ó. Assim. Tá vendo que vai bater bem certinho, ó. Aqui tem um filetinho sobrando, mas é quase nada. Essa diferença dá por causa do zíper, tá? Se eu tivesse costurado com o pezinho de zíper, ia ficar mais fininho isso aqui. Aí talvez sobrasse um pouco mais, tá? Então é normal. Você que tá fazendo na máquina doméstica, pode ser também que dê a diferença aqui. Aí você só refila o que sobrar aqui, tá? Não tem problema também. Ó, vamos passar uma costura aqui. Aqui não pegou o retrocesso, peraí. Pronto. E aí, ó, a gente tem que botar o forrinho dele, tá? Eu gosto de costurar um, depois o outro. Porque eu acho que fica reforçado a costura, entendeu? Mesma coisa, ó. Vou botar o forrinho frente com frente. Venho pra cá, ó. Vou passar uma costura em cima dessa que eu acabei de fazer. E aí fica uma costura mais reforçada, né? Pronto. Agora, ó, passo pra cá. Passo o forro também pra cá, ó. E aí eu vou rebater aqui essa costura, ó. Também pra ficar com esse acabamento, pra não ficar voltando. Esse fole ficar voltando pra cá. Pronto. Agora eu tenho que trazer esse pra cá, ó. Pra poder fechar aqui meu outro lado. Vou fazer do mesmo jeito. Passar primeiro uma costura, pé de máquina. E aí, olha, aqui como é um fole pequeno, eu teria que fazer o quê, ó? Eu costurei aqui, eu teria que dobrar isso tudo aqui, ó. Dobrar aqui assim, pra eu poder trazer ele aqui, ó, pra costurar aqui e depois desvirar, certo? Mas como ele é muito pequeno, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou botar o meu forro pra cá, na posição que ele realmente vai ficar, que ele vai ficar assim, né? Escondendo aqui a manta. E eu vou só fazer uma dobrinha aqui, ó, de meio centímetro, tá? Como se fosse mesmo a costura da máquina. Meu pé calcador tem meio centímetro. E aí, olha, eu vou passar uma costurinha aqui dentro. Vou pegar um alfinete que é melhor. Bem em cima dessa costura que a gente já fez, ó. Tá vendo aqui a costurinha? Aqui. Vou passar uma costura aqui. Pronto. Aí vai ser sem sofrência. E vai dar o resultado que eu espero. E aí depois eu rebato pela frente. Vou mostrar pra vocês. Ó.
Eu vou costurar ele aqui dentro. Eu já poderia até costurar rebatendo direto. É isso que eu vou fazer. Ó, já posicionei aqui. Eu agora, ó, já vou fazer uma costura bem aqui, que aí eu já tanto fecho o forro, né, daquela dobrinha que eu fiz, e já faço, e já rebato aqui na frente, ó. Tô fazendo dessa forma, gente, porque é muito pequeno. Ia ficar difícil de desvirar por ali. Deixa eu só tirar o alfinete. Vou ter que tirar aqui, peraí. Senão não vai sair depois. Pronto. Continua, ó. Vai com bastante calma que você consegue. Só ficar de olho aqui onde está o alfinete para não quebrar minha agulha. Vou botar um clipe aqui que é melhor. Pronto. E aí vem, ó. Você vai trazendo assim, ó. Vai abrindo aqui, ó. E eu já tô costurando aquela dobrinha e já tô rebatendo. Pronto, ó. Acabou. Viu? Aí, ó. Tô costuradinho aqui. E aqui já tá rebatido. Eu vou virar pro lado da frente. Olha lá. Já tá rebatido. Tá vendo? De um lado e do outro. Ok? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu passar de novo aqui pro lado avesso. Que agora eu gosto de colocar o debrum. Antes de colocar o nosso fundinho. Gosto de colocar logo o debrum aqui, ó. Que aí depois fica mais fácil para eu costurar. Esse fiapinho. Ó. Vamos costurar aqui. Não precisa nem ser com pé de máquina. Eu vou começar por aqui, ó. Que aqui é como se fosse as costas, né? Da frasqueira. A gente vai costurando aqui, ó. Pode ser menos de um pé de máquina, tá? É só na beiradinha mesmo. Só para pregar o debrum no corpo da nossa peça. Bem na beiradinha, ó. Esse tipo de peça, gente, é para fazer com bastante calma. É uma peça mais trabalhosa, mas que o resultado final fica um encanto, né? Todo mundo gosta de uma peça assim, com fole, com zíper, com a tampinha. Fica uma graça, mas ó, ela dá um trabalhinho. Então, olha, vai fazendo com calma, passando bem na beiradinha, ajeitando o tecido, tá? Eu vou colocar tanto esse aqui, quanto nessa parte de baixo. E aí, quando eu terminar, eu volto a mostrar a vocês. Pronto, pessoal, terminei, olha. Deixei passar um pouquinho daquela dobra, tá vendo? Aqui também, ó. Pra depois poder fazer o arremate legal. Então, olha, aqui, esse aqui é a minha parte de cima, porque o zíper tá aqui, tá? Então, aqui eu tenho que colocar a parte que tem a alça, tá? Como a alça vai ficar assim, ó, então eu tenho que colocar dessa forma. Se eu colocar assim, vai ficar errado o meu cursor, tá vendo? Ó? Aqui tá a etiqueta. Então, essa parte aqui é a frente da minha frasqueira. Então, eu tenho que segurar assim, certo? Então, por isso que eu tenho que colocar dessa forma, tá? Mas antes disso, ó, aqui a gente já tinha achado os meios, né? Os 4 pontos aqui. Tem que fazer o mesmo nessa parte. Como é que a gente acha? Eu vou, olha, essa parte aqui do fole, eu vou juntar, olha, costura com costura, assim, ó. E aí sim, essa aqui vai ser um meio. Aí eu marco aqui, ó, tiro um pedacinho. Às vezes eu tiro tão pouco que não dá nem pra ver. Que é o caso desse aqui agora. Pronto. Aqui e aqui eu estico aqui, ó. Pra achar o outro meio.
tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Junto, olha, costura com costura, bem certinho. Acho ali o meio. E aqui também estico. Pra achar o meio, tá? Aí agora, olha, eu junto pique com pique, assim, pra poder achar, ó, aqui do outro lado. Então, ó, marquei aqui, pique com pique, e vou fazer a mesma coisa embaixo, tá? Essas marcações são importantes para não ficar torto, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo também, ó. Só eu botar aqui pique com pique. E aqui também, pique com pique. Pronto. Agora, todas as marcações achadas, eu vou encaixar de novo, ó. Aqui é a minha frente, né? Porque tá a etiqueta, o cursor. Então, tem que entrar dessa forma. Aí, agora, ó. Frente com a frente, tá? Você vai ver que aqui, ó, o forrinho vai ficar do lado do forro. Vamos colocar aqui, ó, pique com pique. A gente vai colocando clips ou então alfinete, ó, aqui também. Cadê o pique daqui? Tá aqui. E aí a gente vai distribuindo. Primeiro a gente encaixa os piques. Fica mais fácil, tá? Por isso que a gente acha esses 4 pontos, para não ficar torto, para na hora de fechar ficar mais fácil. E aí agora a gente vai distribuindo, acomodando, olha, o tecido, para ficar bem certinho, tá? Vou acomodar todos os meus clipes aqui e já volto. Pronto, pessoal, ó, encaixei, ó, bateu certinho, tá? Por isso é importante seguir as medidas corretas que eu tô passando no vídeo, tá, gente? Para essa circunferência bater em todo o nosso fole, tá? É até interessante, pessoal, o pessoal que tem a máquina doméstica, o pé da máquina, ele é de 0,75 milímetros. É interessante, milímetros não, perdão, centímetros, 0,75. O da máquina industrial é 0,5, é menor, tá? Então, é interessante vocês fazerem essa peça com 0,5. Tem até pé calcador para máquina doméstica de 0,5, tá? Que seria o tamanho do pé da máquina industrial. Justamente por causa desse tipo de situação. Porque se você costurar ela toda com 0,75, no final pode ser que dê uma diferença, tá? E de repente isso aqui não vai bater. Então, muitas das vezes não bate é por causa disso. Então, ó, voltando aqui, vamos costurar agora isso aqui, né? Vai amassando assim, ó. Depois a gente passa a peça, mas tem que segurar com firmeza para poder costurar. Agora sim, a gente vai costurar com calma, com um pé de máquina, tá? Vai tendo o apoio, olha, de uma tesoura para ir segurando aqui, ó. E vai, tá? Aí você vai ver que você vai costurar além daquela costurinha que você fez só para segurar o debrum, tá vendo? Aí você vai mantendo aqui o pé da máquina alinhado com o corpo da peça. Como a peça ela é menor, então ela acaba dando um pouco mais de trabalho. As peças pequenas dão mais trabalho do que as maiores, justamente pela dificuldade de você mexer. Eu vou costurando aqui, ó. Quando chegar lá no final eu mostro. Chegando aqui no finalzinho, ó. Encontrei já o começo da costura. Só dar um retrocesso, acabou, tá? Ó. Agora eu vou puxar essa faixinha pra cá, olha, do debrum.
Antes de fechar, é bom a gente desvirar, olha, dar uma olhadinha, ver se ficou todo mundo costuradinho, né? Que às vezes, por mais cuidado que a gente tenha, escapa a costura. Mas, ó, por aqui tudo certo. Todo mundo costurado, ninguém escapou. Então, volta de novo pro avesso, ó. Tá vendo? E aí, nós vamos dobrar. Dobra uma vez, ó. Dobra a segunda, tá? Pra fazer esse acabamento aqui e rebater, tá? Eu gosto de dobrar ele todo primeiro, ó. Vou botando o clipe assim, pra poder rebater. E eu faço esse acabamento na máquina, tá? Tem aquelas que gostam, que tem jeito, né, com a mão e faz o pontinho invisível. Também fica perfeito, fica maravilhoso. Mas eu confesso que eu não tenho tempo, gente, não dá. Então eu faço meu acabamento na máquina mesmo e eu acho que fica bom. Então quem quiser pode fazer na máquina, como eu. Quem não quiser pode fazer com o pontinho invisível aqui, tá? Também fica maravilhoso. Eu vou distribuindo aqui de novo, olha, os clipes. E aí, quando for pra fechar aqui, eu volto. Ó, pessoal, já prendi aqui todo mundo com um clipezinho. Agora eu venho, ó, trago aqui pra máquina, ajeito assim com carinho. Vou botando bem assim na beiradinha, ó. E venho com calma, ó, com o auxílio aqui da minha tesoura. A tesoura nessa hora, assim, ou então alguma outra coisa pontiaguda, né? Um agulhão. Ajuda muito, ó, porque a gente não tem, o dedo não vai passar por aqui. Mas ajuda a gente a segurar até lá o final a tesoura, tá vendo? E aí você consegue um acabamento melhor. Ó, assim que eu digo, tá vendo? Você vai bem devagarzinho, ó. E vai com a tesoura onde o seu dedo não consegue ir. Aí você consegue um acabamento melhor, tá? E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não precisa ficar com medo, tá? No começo eu tinha um medo de errar, de perder material, né? A gente tá no começo, não tem muito dinheiro pra investir, né? Então, você não quer perder seu material. Até hoje, mesmo que você não quer estragar o material, não quer estragar o tecido, você quer que dê certo. Mas, se der errado, gente, descostura e faz de novo. O negócio é encarar. Encara o viés, encara esse tipo de acabamento. Porque essas peças são peças vendáveis. E uma hora você vai ter que encarar isso aqui, não vai ter jeito. Uma outra sugestão, para quem quer fazer na máquina, mas está ainda receosa, alinhava. Faz um alinhavo nele todinho, ao invés de botar clipe, faz um alinhavo, que é para garantir que vai ficar naquele lugar ali. Depois você vem com a máquina, entendeu? Importante é você fazer. Vai tentando que uma hora chega lá. A prática, ela vai levando à perfeição, certo? Então, ó, aqui não tem mais mistério, é isso aqui. Até chegar ao final. E o mesmo eu vou fazer com a parte do fundo, ó. Terminei aqui, ó. Tá? Tudo certinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte do fundo, ó. Vou achar aqui os meios dela. Ó, dobrei. Acertei aqui. Vou achar o meio daqui. Juntei, olha, meio com meio, pique com pique aqui, ó. Vou achar esse lado. Ó. E aí, vou encaixar com os piques daqui, ó. Parte de dentro, aqui, ó, frente com frente, tá? Cadê o pique, ó? Mesma coisa que eu vou fazer, tá? Vou encaixar todo mundo aqui. Aí eu vou costurar com o pé de máquina. Depois eu desviro ali o debrum e rebato. E aí a peça vai estar pronta. Vou fazer isso então, que é a mesma coisa, não preciso fazer de novo.
e volto já com a nossa peça prontinha. Prontinho, pessoal. Olha que coisa mais linda que ficou. Ó. Depois é só você encher, né, com alguma toalha, alguma coisa assim, dar aquela passadinha, ó, pra ela ficar assim. Viu? Deixa eu passar aqui as medidas finais pra vocês, olha, que sempre me perguntam. Ela fica um tamanho muito bom, tá? Cabe bastante coisa aqui dentro, ó. A altura 16 centímetros. De circunferência, ó, final 50 centímetros. Tá vendo? Bem bacana. Muito legal mesmo. Bem tranquilo de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like bacana pra mim, hein, pessoal? Compartilha com as suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Vamos compartilhar aí essa ideia pra todo mundo, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.